A série que traz as 48 seleções da Copa de 2026 está no ar. E neste 35º episódio vamos falar do Uruguai. Como joga a Celeste de Marcelo Bielsa, quem são os principais jogadores, como estão os jogadores lesionados, são muitos na seleção uruguaia, como é que foi o ciclo e como a seleção do Uruguai chega para essa Copa do Mundo, quais as chances, tudo isso e muito mais a gente fala a partir de agora. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, seu lugar para ficar bem informado sobre as coisas da Copa de 2026. Peço o seu like, peço a sua inscrição e também que você assista ao vídeo até o fim e comente no final o que achou da seleção do Uruguai. Vamos lá! 3 milhões de habitantes e em Copas anteriores a população estava em torno de 4, né? Acho que está diminuindo. Já era difícil arrumar jogador, né, num país tão pequeno e está diminuindo a população do Uruguai, né? Mas isso fica para um canal de geografia. Participações em Copas, 15, contando com essa, o Uruguai foi campeão em 30 e campeão em 50. Nas duas primeiras Copas que o Uruguai disputou, ele ganhou, uma jogando em casa e a outra jogando no Brasil. É o berço da Copa do Mundo, né, que já está classificado para a Copa de 30, porque vai fazer a partida de abertura da Copa de 2030 jogando em casa. E em 2022 o Uruguai decepcionou bastante, né, depois de boas campanhas em Copas anteriores, né? A semifinal em 2010 principalmente, mas quartas em 2018, oitavas em 2014, o Uruguai subindo de novo ao alto nível do futebol de seleções em Copa do Mundo. Em 2022, uma campanha que dá para chamar de fracasso, né? O Uruguai não se classificou no grupo que tinha Portugal, Coreia do Sul e Gana. Vamos ver se dessa vez a sorte será melhor. Bom, aí quando a gente chega no ciclo, a gente está falando de uma seleção que no começo do ciclo, né, no começo da era Bielsa, ela chegou a ser a melhor seleção da América do Sul em bola jogada. Chegou. Principalmente no momento em que ganhou do Brasil de 2-0 e ganhou da Argentina de 2-0 fora de casa, em jogos seguidos, e jogando melhor que as duas seleções. Ali o Uruguai do Bielsa estava no prime. Porém, a gente sabe que a coisa degringolou um pouco, né? Na reta final do ciclo. Tanto que o Uruguai acabou terminando em quarto lugar na eliminatória, com 7 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Na Copa América, o Uruguai foi muito bem, né? Ficou em primeiro lugar do grupo, eliminou o Brasil nas quartas de final e num jogo duro com a Colômbia, e que foi um jogo cheio de confusão, né? Foi um jogo duríssimo, o Uruguai acabou caindo para os colombianos. E nos amistosos, 14 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, a maioria das vitórias também no começo do ciclo. O Uruguai teve uma derrota muito complicada, né, com o time que estava com alguns titulares, mas o adversário estava com menos titulares ainda. Então a goleada de 5-1 para os Estados Unidos foi um resultado muito esquisito, muito ruim nesse final de ciclo. Nessa última data FIFA de março, o Uruguai empata contra uma Inglaterra reserva, em Wembley, né? Estava perdendo de 1-0, conseguiu encontrar um pênalti no final, e com a Argélia empata em 0-0 num jogo equilibrado. Então, assim, não é o Uruguai dos melhores tempos que vem chegando. Se fosse o Uruguai do começo do ciclo ali, final de 23, começo de 24, era um Uruguai muito mais cotado para essa Copa do Mundo. Vamos falar de Marcelo Loco Bielsa, né? Técnico que está no Uruguai desde 2023, que venceu o Brasil e a Argentina nessa trajetória, e que, assim, por conta do seu estilo de jogo que marcou gerações no futebol, né? Ele surge ali como o técnico vice-campeão da Libertadores de 92 contra o São Paulo, né? Ele era o técnico do Newell's. E de lá para cá ele foi um técnico marcante no estilo construtivo e ofensivo de jogo. Inspirou caras assim grandes do futebol, o maior deles o Guardiola, né? Pois bem, o Bielsa participou da Copa de 2002 com a Argentina, foi aí eliminado na primeira fase, e ele disse em entrevista recente que está muito grato pelo Uruguai pela oportunidade de viver mais uma Copa do Mundo como treinador, né? Porque ele já anunciou que após a Copa do Mundo ele vai deixar o comando da seleção. E não era para menos, né? Essa era uma notícia esperada.
até em alguns momentos no ciclo, a gente esperava que o Bielsa fosse demitido. A Federação Uruguaia bancou a presença dele, porque ele teve muitos problemas com o elenco, né? Problemas que se tornaram públicos. Isso coincidiu com a queda de rendimento da equipe. Tanto que, no dia que eu estou gravando esse vídeo, sai a notícia na imprensa uruguaia que o Nandes, lateral direito, que é um dos líderes do elenco, não estará, né, na Copa. E até saiu outra notícia de que jogadores, outras lideranças do elenco vão se reunir com o Bielsa para entender essa não convocação. Então o clima entre atletas e Bielsa não está legal. E isso acabou afetando e diminuindo aí o desempenho do Uruguai. Bom, vamos falar de Federico Valverde, jogador do Real Madrid, e que assim é um dos melhores do mundo na posição, né? Ali como... É difícil até falar da posição dele, né? Porque ele é volante, porque ele é meia, mas ali como um segundo volante pela direita, acho que a gente pode falar assim. O Valverde, que jogou até de lateral muitos jogos no Real Madrid, se destacou aí muito na Champions, né, naquele jogo histórico contra o Manchester City, que ele faz 3 gols, 2 golaços, um negócio de maluco, né, e colocou o Real Madrid na fase seguinte, num jogo que eles não eram favoritos. O Valverde acho que dá para chamar de craque, cara. Um cara que é completo como ele, que faz tanta coisa e que defensivamente é tão eficiente, eu consigo chamar o Valverde de craque. Se você discorda, você fala aí nos comentários. Se você concorda também, argumente sobre isso. Mas o Valverde é um grande nome, assim. O time gira em torno dele. Todo o funcionamento é em torno do Valverde, né? Ele é um cara que se entrega muito defensivamente e ofensivamente é o que tem mais capacidade de criação também. Então, o Uruguai depende muito do Valverde. O Valverde teve 9 gols e 13 assistências até aqui na temporada. Assim, uma temporada espetacular no ano ruim do Real Madrid, né? Por outro lado, o Arrascaeta, né, que é meia do Flamengo, um cara que se encontrou aqui no futebol brasileiro, é uma das principais estrelas aqui do futebol sul-americano, local de clubes. O Arrascaeta terminou muito bem a temporada, né? Parecia que ele já estava caindo, até mesmo na Copa do Mundo de Clubes, quando ele fica no banco, né? Parece que o nível físico dele já estava caindo, que ele já não estava mais em capacidade de render em grandes jogos. De repente ele faz um ótimo segundo semestre, termina muito bem o ano, faz até um gol lá contra o PSG lá na final da Copa Intercontinental. Vinha muito bem o Arrascaeta, mas sofreu uma lesão séria e agora luta contra o tempo para disputar a Copa do Mundo. Nesse momento, o Uruguai não tem um outro jogador com a característica dele, de ser esse meia de chegada, esse meia atrás do centroavante, né? Tenho certeza que se o Arrascaeta não jogar, o Bielsa deve mudar as funções do Uruguai, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Ronald Araújo, zagueiro do Barcelona, que até tem a brincadeira que vira centroavante nos momentos em que o time precisa do gol, né? Porque ele é bom na bola aérea. Muito inconstante, né? É um zagueiro de um talento muito grande, considerável, veloz, boa capacidade física, mas muito inconstante. Vamos ver qual vai ser o nível do Ronald Araújo na Copa. O Giménez, jogador do Atlético de Madrid, um batalhador, né? Uma carreira incrível no Atlético de Madrid, 2 finais de Champions, jogador veterano, assim, que se tiver em forma é o grande líder defensivo dessa seleção uruguaia, né? A questão é que o Giménez já não é mais um garoto e está lesionado, né? Não se sabe se ele vai ter condições de jogar a Copa, o que seria uma perda considerável. Manuel Ugarte, né? Volante, o parceiro do Valverde aí nesse meio, né? Jogador do Manchester United, que não é titular absoluto, né? Mas que quando joga entrega bem, é um jogador de capacidade defensiva e também boa capacidade de passe. E para fechar os destaques, eu trago aqui o Darwin Núñez, mas assim, dificilmente eu vejo o Darwin Núñez sendo titular. Tanto que o último jogo dele foi o Uruguai e Argélia, que ele entra no segundo tempo. O jogo contra o Uruguai dia 31 de março. Então, assim, se ele não joga desde 31 de março, o que esperar do Darwin Núñez, né? Ele perdeu completamente a posição no Al Hilal, não joga mais na equipe saudita, e assim, que decadência inacreditável de carreira. Ele é jovem,
sai do Liverpool, escolhe o dinheiro, né, escolhe o futebol saudita e decai de uma forma impressionante. Tanto é que, assim, se há um ano atrás não, né, há 6 meses atrás, falassem pra gente, ó, Darwin Núñez não é certeza de ser o titular do Uruguai, a gente não acreditaria. Hoje é improvável que ele jogue, e é uma pena para o Uruguai não ter o Darwin Núñez, porque ele é o substituto natural ali de centroavante, ali para o Cavani, para o Suárez, nessa troca de guarda, de repente você tem ele numa forma muito ruim, às vésperas de uma Copa do Mundo, e aí vai ter que contar com ele em uma fase, ou com jogadores que não rendem o que o Darwin Núñez em forma poderia render. Bom, vamos ao time do Uruguai recheado de dúvidas, né? O Rocher seria o goleiro titular, né? Goleiro na maioria do ciclo, mas o Rocher, ele tá lesionado, não se sabe se ele vai ter condição de jogar a Copa, né? O Melli, goleiro do Monterrey, vem recebendo chances nos últimos jogos. E até o Muslera, vejam vocês, o Muslera foi titular contra a Inglaterra. Então, há essa dúvida que paira de quem vai ser o goleiro titular escolhido pelo Bielsa. O Varela é o lateral direito, né? Principalmente agora com a confirmação da não ida do Nandes, jogador do Flamengo. A zaga tem o Ronald Araújo, pode ter também o Santiago Bueno como uma opção, né? Eu acho até que um esquema de 3 zagueiros ia ser legal para o Uruguai, né? Pela profusão de jogadores que tem aí para essas funções. O Santiago Bueno fez uma boa temporada lá no Wolverhampton, mas deve ser opção de banco. Na esquerda, o Jiménez seria o titular, mas não sei como vai ser essa recuperação de lesão, né? Se ele não tiver. O Sebastián Cáceres, que também está se recuperando de lesão, é uma opção, né? O Marcelo Oliveira poderia ser esse zagueiro pela esquerda também, jogador do Napoli. O problema é que o Marcelo Oliveira, ele deve ser o lateral esquerdo, porque o Piquerez tá fora também por lesão, né? Tá tentando correr contra o tempo, mas não sei se ele vai conseguir chegar na Copa do Mundo e ser titular na Copa do Mundo em alto nível, né? Então o Oliveira deve ser o lateral esquerdo. Piquerez teve aquele lance com o Madueke lá no jogo da Inglaterra, né? E tá buscando se recuperar. No meio a gente tem Valverde e Ugarte, e aí eu coloquei o Bentancur aí como uma opção para o Arrascaeta, caso o Arrascaeta não consiga se recuperar da lesão a tempo, ou não consiga render para ser titular, porque eu acho que é isso que ele vai fazer. Eu acho que ele vai mudar o sistema, vai jogar o Bentancur como volante junto do Ugarte e o Valverde mais adiantado. Eu creio que sem o Arrascaeta vai ser esse o caminho do Bielsa, né? Uma posição que o Uruguai está bem servido é de o meia aberto pela esquerda, né? O Maxi Araújo fez uma belíssima temporada lá pelo Sporting, né? Grandes jogos de Champions, então jogador muito rápido, bom para transição ali do lado esquerdo, né? E tem também o Rayito Rodrigues, o Brian Rodrigues, que é o jogador que brilhou com a América do México aí nas últimas temporadas, e é aquele ponta de pé trocado que corta para dentro e bate. Do outro lado, a gente tem um meia aberto mais defensivo, né? Aquele auxiliar de lateral, né? Aquele que vai ajudar muito na pressão. No caso, o Canóbio, né, que tecnicamente é limitado, mas ajuda muito no trabalho sem bola. E para o banco do Canóbio tem o Pelistri, que também ganhou opções como titular, então acho que tem briga aí nessa posição. Na frente, com a queda vertiginosa do Darwin Núñez, até inexplicável, eu diria, o Vinhas vem se tornando aí a opção mais usada e confiável. O Vinhas joga na segunda divisão da Espanha, né, no Oviedo, e tem 9 gols na temporada. Você tem também o Aguirre, que é aquele atacante limitadão, troncudão, fortão, né, que está jogando lá no Tigres do México. Mas assim, nem o Federico Vinhas, nem o Rodrigo Aguirre empolgam. Então, assim, é uma posição que o Uruguai está bem carente para a Copa do Mundo. Bom, vamos trazer os prints aqui para a gente poder entender um pouco do funcionamento do Uruguai, que jogou contra a Argélia. E é interessante a gente avaliar que o Uruguai sempre acaba virando linha de 5, né? O Uruguai tem ali 4 na linha de defesa para saída de bola, mas quando a linha vai ficando baixa, o Uruguai trabalha com linha de 5. Geralmente acontece esse movimento aqui, ó, do Maxi Araújo descer
e virar, mas o Canóbio do outro lado também pode fazer isso. Sempre um dos dois meias abertos vai baixar na última linha, vira uma linha de 5. Só que esse jogador tem essa capacidade do salto para pressionar. E isso ajuda muito também a roubada de bola. Isso, por exemplo, foi uma roubada de bola e contra-ataque. Dá até para virar uma linha de 6 em alguns momentos, dependendo da pressão do adversário, com os dois baixando a linha. Aí que nessa imagem do jogo contra o México, a gente vê que na linha mais alta é diferente o desenho, né? Então é uma linha de 4 defensores ali, e a pressão é coordenada nesse 4-4-2 do Uruguai, e o Uruguai do Bielsa marca muito alto. Então é muito normal, especialmente nos jogos contra Cabo Verde e Arábia Saudita, vocês vão ver o Uruguai marcando muito em cima, marcando muito alto, buscando pressionar. Aqui é um desenho com bola interessante, né? A gente vê que essas duplas, né, acontecem muito, né? Dos dois volantes, o Valverde e aí tá o Bentancur, no caso, nesse jogo contra o Peru. O Brian Rodrigues saindo da ponta para receber essa bola para dentro. O Arrascaeta encostado junto do centroavante para ser essa opção. E aí a perda é dupla, né, de você não ter o Arrascaeta, porque você perde a qualidade dele, e você jogando o Valverde para lá, quem é que vai ser o Valverde de cá? Né? Quem é que vai fazer o passe com qualidade? Cai a qualidade sem o Valverde na armação. Então vamos ver o que o Bielsa vai fazer caso o Arrasca não se recupere, né? Aí do outro lado você tem o ponta do outro lado, se eu não me engano era o Pelistri nesse jogo, e aí o centroavante ali. Então, com os 4 jogadores da defesa tendo menos opção de apoio. É assim que funciona o sistema ofensivo do Uruguai. Bom, vamos lá projetar essa Copa da Celeste. O Uruguai caiu num grupo bem bom, né? Bem acessível para poder passar de fase, né? Estreia contra a Arábia Saudita em Miami, faz o segundo jogo contra o Cabo Verde também em Miami, ou seja, ótimo para criar uma base, uma logística boa para se preparar, para se acostumar com o estádio, para ter um ambiente de torcida bem interessante, um lugar muito palatável, né? Para os latinos. E aí fecha com a Espanha depois em Guadalajara, né? Então, assim, acho que o Uruguai parte como segunda força desse grupo. Tem que tomar cuidado para não ser surpreendido por um dos dois que estão mais abaixo. E vamos ver o quanto que vai conseguir competir com a Espanha. Eu acho que a Espanha hoje está bem na frente do Uruguai. Mas é aquela coisa. Pode ser aquele jogo de contexto de times classificados, poupando jogadores. Então, última rodada é sempre difícil de prever, né? Está previsto o cruzamento logo no primeiro mata-mata, né, com o grupo da Argentina. E aí pode ser que acabe o caminho para o Uruguai, né? Vamos ver como que o Uruguai se portaria num duelo caseiro com a Argentina ou num duelo com uma Áustria, né? Esse Uruguai que está tão combalido de problemas de lesão que vai ser tão difícil estar inteiro fisicamente, enfrentar um tanque físico que é a seleção da Áustria. Então, assim, pode ser a Argélia também, claro, de repente até uma Jordânia surpreendendo, pode acontecer de tudo, né? Mas eu acho que o Uruguai precisa passar de fase. A partir do primeiro mata-mata, eu já acho que começa a ser lucro e avançando para o Uruguai. A minha expectativa não está tão alta assim nesse início de Copa. Mas Copa é Copa, né, minha gente? De repente o Uruguai surpreende e chega mais longe. Afinal de contas, o peso dessa camisa não pode ser desprezado. Certo, gente? Tem muito vídeo para vocês maratonarem aqui, assistirem, curtirem, compartilharem. Então desfrutem aqui do canal. E eu quero saber a opinião de vocês. Até onde vocês acham que o Uruguai vai na Copa? Um grande abraço e até a próxima.